Amém, graças a Deus. Assim quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nesta noite estamos alegres de estar na presença do Senhor, porque o Senhor é fiel, maravilhoso, poderoso, e até aqui nos ajudou. E eu glorifico a Deus por tudo nesta noite, e a vida do pastor Francisco, meu amigo, assim sua esposa, sua filha que nesta noite está aqui. Irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso. E há muitos anos já conheci o pastor Francisco, meu amigo. Já me levou lá para o Ceará, veio lá fazendo a obra de Deus com ele. E por onde ele tem estado, onde ele tem passado, tem me levado para ministrar a palavra. E assim conhecemos na igreja do pastor Sebastião, na outra vez. O pastor dessa igreja, sua esposa também estavam ali. E convidaram para nós estar aqui. E uma vez. E eu saí da minha casa a 1h da tarde. E de lá até aqui eu fiz 140 quilômetros. Meu Deus. Aleluia. Porque 40 quilômetros ir até a casa do pastor. Depois mais 100 quilômetros para voltar. E agora novamente eu vou fazer 100 quilômetros para voltar. E mais 40 quilômetros vou voltando para minha casa. Então, Deus seria maravilhoso. E é nessa situação, porque eu andava de trem, de ônibus, de metrô, não tinha nem como carregar as malas nem minha bolsa. Mas um dia eu comecei a clamar a Deus. Porque eu pegava trem, ônibus, metrô, descia a escada, subia a escada, andava no quarto. Chegava nas igrejas, já cheguei todo molhado do alto da cabeça até a planta dos pés para ministrar a palavra, porque nem tinha nem como assegurar um guarda-chuva, e comecei a orar a Deus. E um dia eu pedi para Deus, porque Deus sabe como trabalha na vida do ser humano. O homem sem Deus não é nada, e com Deus... O homem pode ter tudo nessa vida, mas se não tiver Jesus Cristo, não tem nada. Porque eu tinha tudo, mas não tinha Jesus. E um dia alguém olhou para mim e disse assim: olha, me pregavam a palavra, meu irmão administrava a palavra, e eu dizia assim: que nada andar com a Bíblia debaixo do braço, perdendo meu tempo. Eu tenho muito mais que trabalhar e curtir a minha vida e minha juventude e minha mocidade. Mas nunca queria saber de Jesus. Mas durante 4 anos Jesus bateu na porta do meu coração. Durante 4 anos Deus usou de alguém para levar e dizer que tinha um plano na minha vida para levar a sua palavra. Mas meu pensamento, meu eu, queria cuidar o meu corpo físico, minha aparência, queria ter dinheiro e posição na sociedade. Mas um dia alguém olhou para mim quando estava no auge de ganhar dinheiro, me olhou e me disse assim: olha, moço, Deus tem uma palavra para contigo nesta tarde. E olhou para mim e disse assim: olha, se Deus tiver que tirar até a própria roupa do corpo que você veste para poder trabalhar na tua vida, Deus faz isso aí. Aleluia. E eu disse: como que Deus vai arrancar a roupa do meu corpo? Andar sem roupa pelas ruas. Mas a obra de Deus é um mistério muito grande. É, Senhor. E tem mistérios que é revelado ao homem, tem mistérios que é revelado só para Deus. A Bíblia não enlouquece ninguém, não. Porque eu nasci num berço evangélico e os padres diziam assim: olha, o povo de ler a Bíblia enlouquece, mas o povo não lê de ler a Bíblia, não. Isso aí é uma artimanha de Satanás, porque a palavra de Deus diz crescer na graça e no conhecimento. Quem cresce na graça de Deus e no conhecimento é grandemente abençoado pela palavra do Senhor. E quando uma boa noite, eu tinha tudo, já estava ganhando dinheiro, tinha um corpo físico bonito e toda a juventude pela frente. Cheguei em casa, dormi, deitei. Na manhã seguinte, eu sinto um cheiro muito forte de gás dentro do meu lar. Apertei a chave interruptor da luz e o gás que tinha vazado pela noite provocou a explosão.
Eu só vi uma bola de fogo que saiu daquele interruptor. Caí no chão desmaiado. O fogo ficou tomando conta de mim. Os vizinhos pensaram que era uma bomba ou que era um balão que tinha arrebentado, mas passados os minutos, eles viram fumaça pelas portas e as janelas. Se aproximaram, quebraram aquela porta, me encontraram com meu corpo no chão coberto pelas chamas, jogaram um cobertor por cima de mim, me levaram no hospital de Tatuapé. Chegando naquele hospital, os médicos fizeram um documento, um atestado de óbito, procuraram a minha família para que assinassem o documento. À noite, meu irmão soube da notícia, se dirigiu hasta aquele hospital. E os médicos disseram: olha, teu irmão está nesta sala do UTI sem vida, e aqui tem um documento que precisa ser assinado. Mas meu irmão, que conhece a palavra de Deus, sabia que Cristo Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tinha feito cegos enxergar, paralíticos caminhar, que não era diferente no meio desse povo. Ele orou, entregou nas mãos de Deus, e passados os dias, o atestado de óbito foi rasgado e jogado no lixo, porque Cristo Jesus tinha escutado as orações de um povo fiel. 4 anos Deus bateu na porta do meu coração. Eu saí daquela sala, eu saí da minha casa embrulhado num cobertor, porque até as roupas que estavam no meu corpo foram queimadas. Deus usou de seu vaso e disse: se precisar tirar até a roupa de teu corpo para poder trabalhar na tua vida. Não é que Deus é carrasco, não que Deus quer a destruição do ser humano, não. Porque Deus quer grandemente te abençoar, Deus quer levantar, Deus quer trabalhar, meu irmão. Mas tem coisas que precisam ser tiradas no nosso meio, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Tem coisas que a gente tem que ter renúncia na nossa vida para poder entrar no céu, meu irmão. Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, e eu queria meditar numa palavra e nessa noite ainda, que diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 41, versículo 19: plantarei no deserto cedro e árvore de cita, e a murta, e a oliveira, conjuntamente porém no ermo a paia, o olmeiro e o álamo. Plantarei no deserto seco. Em terra seca, Deus planta. Aleluia. E Ele faz brotar. Como que está a tua esperança? Como que está a tua fé nesta noite? E nesta noite Deus preparou este lugar, este trabalho, para plantar na tua vida e florescerá coisas novas, meu irmão. Você vai ver que na tua vida coisas novas vão acontecer e você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu glorifico a Deus, porque eu fui parar naquele hospital quando foi arrancado o atestado de óbito. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Eu estou aqui pedindo para Deus me dar o que a igreja precisa nessa noite. Aleluia. Porque o que os irmãos veem na minha vida, o testemunho é muito cumprido. Tem muita coisa que Deus fez na minha vida. Não só na minha carne, mas também na minha vida material. Então Deus sabe como trabalha na vida do ser humano. E quando naquele hospital, meu irmão, fiquei queimado do alto da cabeça até a planta dos pés, meu corpo começou a apodrecer. A mão direita, o braço esquerdo entrou na gangrena.
Chegaram e me disseram: olha, tem que amputar a sua mão, seu braço, porque ali só tem pele e osso apodrecido. E eu disse: pois me deixem morrer, porque eu não quero morrer sem meus mãos e meus braços. Muitas vezes o ser humano sofrendo, meu irmão, ele está ali sofrendo, pastando, que nem diz aqui, meu irmão. E muitas vezes, meu irmão, o orgulho do homem não deixa ele enxergar aquilo que Deus tem para fazer na vida dele, meu irmão. E eu estava ali naquela situação, apodrecendo. E eu disse: pois me deixe morrer com as mãos e meus braços, porque eu não quero morrer sem eles. Mas a palavra de Deus diz que mais vale que tu entre no reino do céu sem um braço, sem uma perna, sem um olho, mas ter a salvação garantida em Cristo. Quando por um dia antes desse acidente eu me preocupava muito com uma mancha, com uma espinha no meu rosto, ficava 3, 4 horas em salão de cabeleireiro fazendo permanente, alisando e puxando. Se não ficava bom, no outro dia eu ia lá e pegava e fazia tudo novamente. Mas por uma manhã, quando eu contemplo meu corpo através de um vidro de janela, tudo desfigurado, com pele apodrecida grudada no meu rosto, ali minha vida acabou. Entrei em depressão, angústia, tristeza, revolta, não tinha mais prazer, desejo de viver. Aquelas enfermeiras, aqueles psicólogos com todas aquelas palavras bonitas, mas nada conseguia acalmar a minha vida, não. Aleluia! Quando eu já não tinha mais forças, chegou um jovem e meu irmão me disse assim: olha, veio um jovem da igreja e ele quer fazer uma oração para você. Ele se parou do lado do leito, começou a orar, entrou num mistério tão grande com Deus, começou a falar em língua, que os anjos do Senhor me tomaram nas suas mãos, o Espírito Santo de Deus me levantou do leito, eu comecei a levar minhas mãos e meu Deus está se mexendo, e ele me disse: o teu clamor está chegando ao trono de Deus. Ele terminou a oração, foi-se embora, e naquela noite eu dormi com tanta paz, alegria e conforto no meu coração que eu nunca tinha dormido na minha vida. Acordei pelo outro dia, aquelas enfermeiras abrindo o janelão que estava do lado do leito, o sol que entrava pela janela parecia que tocava profundamente dentro de mim, mas era a glória de Deus me visitando na vida. Quando elas me olharam, eu disse: olha, a partir de hoje tudo que tiverem que fazer, podem fazer. Tem que amputar as mãos, os braços, podem fazer, porque eu tinha vontade de viver. Eles pensaram que eu estava para morrer, que estava para ficar louco, mas eles não sabiam que naquele dia o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, que Cristo Jesus tinha me visitado na minha vida. Aleluia, Deus. Eu senti tanta força e vontade para viver. Naquele hospital fiquei um ano internado, 3 meses de UTI, passei por umas 15 cirurgias, até o correr de hoje passei por umas 30 cirurgias. Fiquei cego desta vista esquerda, surdo do ouvido esquerdo, e toda a parte do rosto esquerdo ficou osso de lado de fora. O médico, o doutor militar, dizia: Ricardo, não se preocupe, você enxerga bem com a vista direita. Na vista esquerda colocou olho de vidro, não enxerga, mas muda a sua aparência. Você escuta bem com o ouvido direito, no ouvido esquerdo coloca uma prótese nova, mas muda a sua aparência. Da metade da cabeça, do rosto, ficou osso de lado de fora. E o médico me diz: dos Estados Unidos veio uma prótese, uma pele, um silicone, tampouco, e ninguém vai perceber não, mas nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu enxergo muito bem, ouço melhor ainda, e tenho nervo, carne e pele em cima do osso, que para ver a medicina não nasce. Eu Jesus Cristo me tocou. Os irmãos podem ver. O médico tem me visto novamente e tem dito: olha, eu já vim fazer todo tipo de implante de rim, transfusão de sangue, mas nunca vi implante de pele, não. Na sua cabeça todas as veias foram cozinhadas pelo fogo, e agora eu estou contemplando e as veias estão todas reconstruídas. Jesus tem poder para reconstruir o teu sorriso, Jesus tem poder para reconstruir a tua família, Jesus tem poder para reconstruir a tua mãos, Jesus tem poder para reconstruir a tua saúde nesta noite. Toma, peça uma cura nesta noite,
nome de Jesus. Quando, irmãos, naquele hospital, este lenço que eu uso na cabeça não é porque eu me sinta mal, porque as pessoas não me vejam. Esse lenço eu uso na cabeça para proteger do sol quando bate e machuca, senão nem usava este lenço na minha cabeça. Porque a palavra de Deus diz que um coração alegre forma o seu rosto. E o coração só pode estar alegre quando está cheio do unção do Espírito Santo. Eu sei que nesta terra pessoas me veem na rua, diz coitado aquele monstro como ficou, mas eu digo coitado não é de mim que estou nesta situação, não. Eu digo coitado daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, coitado daquele que não entregou sua vida para o Senhor, coitado seria da minha vida se eu tivesse morto naquele acidente e tivesse me colocado no túmulo. Mas nesta noite eu glorifico e agradeço a Deus que nesta terra eu vou partir sem mãos e braços, orelhas e cabelo, mas vou ter o reino do céu com um corpo físico completo e glorificado. Isso é muito mais importante. Deus trabalha naquilo que eu me mais se apegar. Deus trabalhou na minha vida do corpo físico e na minha vida material. Porque o ano que eu fiquei internado, através de tratamento e dos compromissos que eu tinha, irmãos, perdi tudo. Quando eu saí do hospital, no único que eu saí foi com uma roupa vestida e dada pela assistente social do Tatuapé, do hospital, da assistente social do hospital do Tatuapé. Não sabia porque não tinha nem para onde morar. Meus parentes estavam lá em Montevideo, Uruguai. Não tinha condições de eu ir para lá, porque ainda eu estava com muitos pontos de infecção na cabeça. Tinha que continuar ainda 3, 4 anos mais, continuar fazendo tratamento. Tomava remédios muito fortes ainda. Saía enfaixado do alto da cabeça até atrás dos pés daquele hospital. Mas quando alguém está me levando de carro, e me levaram pela Avenida Celso Garcia, lá no Tatuapé, pela Avenida Celso Garcia, lá no Brás. E eu estou indo por aquela avenida, saindo aquele dia de tarde daquele hospital. E eu olhei para cima e eu falei, meu Deus, eu não sei para onde que eu vou, nem sei o que vai ser da minha vida. Deus me trouxe uma palavra, que alguém tinha entregado um folheto naquele hospital, e aquela palavra diz assim: não temas nem te assombres, porque eu estou contigo, eu sou teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu estou contigo. La refica, mas la refica. Irmãos, um dia escutei num rádio uma bexiga. Eu escutei num rádio uma bexiga que tinha numa sexta-feira. E eu tinha saído daquele hospital e eu fui até aquela bexiga. E naquela bexiga Deus usou do braço dessa senhora, que já tem 4 anos, para levar a minha palavra pelos 4 cantos da terra. Durante 4 anos tive este tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para cuidar da tua aparência, mas nunca tinha tempo para fazer a minha obra. E agora, como está teu tempo? E aonde que está teu tempo? É Deus. Eu levantei a metade dessa mão direita e a metade do braço esquerdo. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Daquela noite até hoje, Deus me levantou para levar a palavra do Senhor pelos 4 cantos da terra. Irmãos, chegava a noite, eu dependia tudo do que Deus tocava nas pessoas para me ajudar. Quando o salmário da minha casa estava se esvaziando, abria as portas, colocava as mãos ali dentro e dizia: Jesus,
Quando de repente encostava alguém na minha casa e dizia: olha, eu estava lá em casa e Deus mandou trazer. Quando eu tinha um aluguel que estava para vencer, eu tinha que colocar o joelho no chão porque não tinha de onde tirar. Mas quando chegava o dia 5, o meu aluguel estava pago para honra e glória do Senhor. Saía das igrejas administrando a palavra do Senhor e eu orei a Deus e eu falava: Jesus, eu preciso de uma família. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que vigiar. Porque quando muitas vezes eu chegava na porta da igreja, alguém testemunhava, e eu via a pessoa já com todo o seu corpo físico completo, bonito, e dizia: olha, está tão difícil para me arrumar uma família, para Deus preparar uma esposa. E às vezes eu olhava para mim no espelho e dizia: se essa pessoa com quase 50 anos não tem um filho numa família, eu falei: Jesus. E Deus falava para comigo: tudo tem um tempo eterno. E eu falava: Jesus, eu te agradeço. Jesus, eu te agradeço, Senhor. Irmãos, quando por um dia eu recebi convite numa igreja na cidade de Lima, e eu estou ali no púlpito já sentado, e quando naquela noite entrou aquela jovem de Deus, falou: e nessa noite está presente tua esposa. Quando eu termino o culto, estou na porta ali do material da fita cassete. Aí essa jovem chegou e disse: irmão, quando eu entrei na porta, Deus falou comigo. E eu falei: eu sei que Deus falou, porque Deus falou no púlpito também. Vamos orar a Deus, se for pela confirmação, Deus vai trabalhar. Aí pegou ela meu telefone, pegou o telefone dela e nós começamos a orar. Ela orava lá dela e eu orava na minha casa. Obrigado. Crente é assim, crente não chora de tristeza, a gente chora de alegria. Eu já chorei muito de tristeza, mas hoje a gente sente tanta alegria do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, é algo glorioso que a gente sente, porque é uma ligação da gente com Deus. Irmãos, e naquela noite começamos a orar. Quando fui numa madrugada, estou dormindo e eu acordei com a voz que diz: liga para minha serva. E eu acordei, olhei a hora 4 horas da manhã, eu falei: meu Deus, estou sonhando que estou ligado, que tem que ligar para irmã. Mas novamente aquela voz, Deus me chamou e me disse: liga para minha serva. E eu falei: não, a palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu falei: eu, meu pastor que está ligando, que está me falando. Peguei o telefone, liguei no primeiro toque, ela atende, fala: quem está falando? Quando ela fala, lá minha língua travou e não saía nada. E ela fala: quem está falando? Porque não fala, ligou, não está falando. E aí de repente esta mulher, irmã, quer casar comigo. Quando eu terminei de falar, ela começou a falar em língua e ela disse: olha, eu estava aqui de joelho pedindo uma confirmação. Eu tinha um trabalho agendado na igreja que ela congregava, do pastor dela. E aí quando foi um domingo, eu cheguei lá no culto, para ir na igreja, e o pastor, quando terminou o culto, disse assim: irmão, olha, falou assim para mim, vamos. E aí eu já tinha comido, minha esposa falou assim: olha, fala assim, primeiro vamos falar com os seus pastores. Nós vamos lá falar com o seu pastor, e depois eu vou comunicar bem nós dois, juntos se comunicamos com a minha pastora, que está morando. Aí, um dia que nós fomos lá, nós já íamos, ele já tinha combinado, e nós já íamos decidido já para falar os dois com o pastor dele. Aí então, quando chegamos, terminou o culto, o pastor disse assim: olha,
o evangelista, vamos em casa que minha esposa prepara uma janta e tal. Aí convidou a irmã também para ir junto. E aí, quando chegamos na sala do pastor, ele falou: irmão, vamos fazer uma oração, porque na hora que eu entrei na porta, Deus falou comigo algo. Aí ele fez uma oração e o pastor dela disse assim: aleluia! Irmão, sabia que Deus já lhe preparou sua família e sua esposa? Amém. Glória a Deus! E sua esposa está aqui. E eu falei: aqui? E ela disse, irmã, falou para minha esposa: Deus já lhe preparou sua esposa, e sua esposa está aqui. Eu evangelista. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha assim para ela, e eu falei assim para ela: nossa, você falou para ele já. Não tínhamos combinado de falar os dois juntos. Não, eu não falei nada para o senhor, não. Não, ela não falou, não. Foi Deus que, quando eu cheguei aqui na sala, ele Oh, Deus. irmão, se é assim que Deus trabalha. É verdade, aleluia. Deus revela o profundo e o oculto. Aleluia. Ele é maravilhoso. Olha. Irmãos, só que eu orei a Deus porque eu não tinha um emprego. Eu vendia meus materiais, minhas fitas, não tinha nada, não tinha uma casa. Mas é assim que Deus trabalha. É, Deus, aleluia. Minha esposa também não trabalhava direito, porque ela tinha um salão de cabeleireiro que Deus já tinha colocado as mãos também. Porque quando Deus começa a trabalhar na vida do homem, Deus tira todas as coisas velhas que nós achamos que são bons para nós. Tem coisas que nós achamos que são boas, mas não são boas. Deus quer tirar e Deus arranca, porque Ele quer trabalhar com algo muito melhor para com a nossa vida, meu irmão. Então tem coisas do passado que Deus arranca, e foi o que Deus arrancou tudo da minha esposa, não deixou nada. E para mim também, Deus falou que arrancou tudo, meu irmão. Mas minha esposa disse com 6 meses, disse assim: olha, nós já oramos a Deus, Deus já confirmou, então vamos casar. E fuimos procurar uma casa de 150 reais. E 150 reais nós conseguíamos vender uma fita cassete na época e podíamos ir pagar um aluguel por aquilo ali. Aí depois de tanto procurar aluguel que nós não achávamos, com 150 reais um aluguel, Deus falou para comigo uma madrugada: não procura mais casa de aluguel porque eu já te entrego a chave. Irmãos, marcamos o casamento e quando foi 3 meses antes do casamento, Deus nos deu a casa. Casamos com um colchão de solteiro no chão e uma geladeira daquelas grandonas da General Motors que parecia que quando ligava de noite parecia que um trator tinha entrado lá. Em tempo de umidade, o colchão suava pelo chão e todo dia nós tínhamos que tirar para fora porque aquilo ali cheirava, molhava aquilo ali. Mas quando recebi um dia um convite lá na cidade daquele lugar em Guarujá, com minha esposa, fomos 15 dias para Guarujá fazer a obra do Senhor que Deus nos chamou. Quando voltamos novamente, que chegamos em casa, a vizinha nos chama e disse: Ricardo, olha, chegou um caminhão aí, deixa umas caixas aí para você. E eu falei: para mim? Ele falou: sim, olha aqui, está aqui. Seu nome está aqui, que eu não conhecia, que pouquinho tempo que estávamos ali morando. Ele disse: seu nome não é Ricardo Maria Lizardo de Dávila. É meu nome. Pois olha, está aqui seu nome. Viram essas notas fiscais aqui. Aí ele abriu a porta da garagem e estava cheia de caixas, toda fechada lá. Bom, se está no meu nome, minha nota fiscal está em mim, então Deus que mandou. Pegamos, levamos tudo para casa. Deus, Ele é maravilhoso. Jesus prepara tudo nas mãos. Está
andava de trem, de ônibus, de metrô, andando, caminhando, carregando bolsas. Por um dia, irmãos, Deus falou para mim: o carro está na garagem. E eu olhava, chegava, quando diziam assim, que Deus usava o vaso, o carro está na garagem. E eu falava assim: meu Deus, na minha garagem está vazia, mas pelos olhos da fé estou contemplando o carro ali. Aleluia. E assim se passaram 3 anos, e Deus usava dos vasos e dizia: olha, o carro está na garagem. E eu andando de pé, de ônibus, de trem, de metrô, chegava todo molhado, suado nas igrejas, pelo sol, calor, meu irmão. E chegava lá e Deus usava o vaso e dizia assim: o carro já está na garagem. Eu falava: Jesus, pelos olhos da fé está lá na garagem. Aleluia. 3 anos depois, Deus me entregou a chave do carro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando um dia peguei o carro à tarde que Deus me deu, quando cheguei, irmãos, no outro dia para fazer os documentos na concessionária, meu irmão, o dono da concessionária olhou e falou assim: Ricardo, quem que foi que mandou você pegar esse carro aqui? E eu falei: ele foi Jesus. E ele disse: olha, porque esse carro, um amigo meu comprou para a esposa dele, guardou na garagem, trouxe o carro, mandou enfeitar todo o carro na concessionária com um guincho, embrulhou de presente, colocou balões, colocou uma fita e levou até a porta da casa, porque a mulher dele estava fazendo aniversário de presente. Só que quando ela viu o carro, não era conforme a habilitação, que ela tinha um problema e não podia dirigir se não fosse adaptado, e o carro era só automático. E como ele tinha dado para ela e não queria adaptar aquele carro, disse assim: foi mais fácil comprar outro carro e deixar esse carro guardado 3 anos na garagem. Aleluia. Irmão, 3 anos Deus usou o negócio e dizia: o carro está na garagem. Eu olhava pelos olhos da fé e dizia: só pelos olhos da fé. Irmãos, o carro estava na garagem em cima. Não me estava numa garagem guardadinho. Deus, Ele é maravilhoso. Aquilo que você pediu para Deus, meu irmão, está guardado. Deus vai entregar nas tuas mãos. Está preparando a tua vida, meu irmão. Deus está te preparando. Irmãos, e o carro está ali parado na frente dele. Aleluia. Aquele carro hoje vale quase 90 mil, né? Irmãos, eu vivo pela fé. Pastor e a pastora daqui, eu acho que eu nem falei, nem de despesa, porque minha vida eu vivo pela fé. Deus, aleluia. Às vezes a pessoa pergunta: tratou na igreja para fazer? Não, a minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Eu não cobro 1 centavo nas igrejas para pregar a palavra. Eu vendo meus materiais e as pessoas que ajudam por oferta, e eu falo assim: porque minha vida, se Deus me arrancou daquela lamação que eu estava, e Deus é que Ele me abençoa. Deus que toca as pessoas que usa para me abençoar e para me levar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, Deus é que esse carro, a manutenção dele cara. Irmãos, eu não tenho nada a tirar, mas tem um Deus grande, fiel e poderoso que trabalha. Eu preciso de um carro bom, por quê? Porque eu viajo pelo todo o Brasil, andando de um lugar para o outro, e eu não tenho condições de estar de noite. Se me der um problema pela metade uma rodovia de uma rua, como que eu vou? Mas cada 10.000 quilômetros certinho, eu levo o carro na concessionária.
Porque de lá na concessionária eu tenho mais 10.000 quilômetros e na garantia da concessionária. Para qualquer coisa, não é? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Nessa pandemia, irmão, todas as minhas agências foram canceladas. E eu comecei a orar a Deus. Eu tinha despesa do carro, irmão, tinha despesa da minha casa, irmão, e todas as formas materiais foram fechadas. E eu coloquei o joelho na sala da minha casa e comecei a orar. Eu tinha fita de CD e DVD, só que CD e DVD acabou, não tem mais, ninguém mais comprava. E eu orava a Deus e eu falava, Jesus, e agora, Jesus? Falei, Deus, prepara uma porta. Um dia na sala, Deus falou para comigo, escreve um livro. Aleluia. E eu falei, Jesus, mas eu não tenho condições de me pagar escritor, para me pagar quem traduz, quem a gráfica, para gravar. E comecei a orar a Deus. Irmãos, eu recebi um convite numa igreja lá em Taubaté, meu irmão, e à noite eu fui ficar na casa de um pastor. Na manhã seguinte eu me levantei e a esposa do pastor, a pastora Vanderleia, falou assim, irmãos, o irmão já escreveu um livro. E eu falei, estou orando a Deus, pois então a partir de agora escreva esse livro, porque eu sou uma escritora e Deus me levantou e ajudou por isso. Irmãos, e eu estou aqui com um livro, Aleluia. testemunho detalhado para a honra e glória de Jesus. Aleluia, Deus. E quem adquire esse livro está levando uma grande bênção para dentro desse lar. E está me ajudando também a continuar levando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, hoje eu escovo meus dentes, eu faço uma barba. Isso aí é uma obra que Deus fez na minha vida. Até o pastor Francisco dizia, o irmão tem o pé muito pesado, é muito. Eu falei, eu já entreguei, coloquei a Deus na minha frente. Aleluia. Estou detrás do volante, mas na minha frente está o Senhor Jesus. Aleluia. E graças a Deus, eu já fui para a Bahia, dirigindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Fui para o Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, irmão, enquanto Deus me dê vida para mim, eu tenho que levar a palavra do Senhor. Deus seria maravilhoso. Deus usa para abençoar, para ajudar o missionário. Deus me chamou para mim e levar a palavra do Senhor. Por isso que diz aos irmãos que missões se faz. Todo mundo faz missões. Um faz levando a palavra, outros faz orando e outros faz contribuindo. Aleluia. Então a igreja que visa missões é uma bênção muito grande, uma igreja abençoada. Então Deus é maravilhoso. E o ser humano que olha missões também, ele leva uma vida grandemente abençoada também. Porque ele está fazendo missões. Irmão, eu agradeço a Deus por confiar. Estou muito grato à esposa do pastor. O pastor também sempre não se comunicando. Toda hora ele estava gritando, se preocupava. Eu via assim a preocupação, o carinho pela obra. Porque a irmã me ligava quase todos os dias para perguntar, irmão, olha, tal dia assim, olha, assim. Então, isso aí é uma preocupação pela obra do Senhor. Então, isso aí a gente tem que dar muito valor. Que enquanto a gente pensa, diz assim, a pessoa, não, mas a pessoa está trabalhando. Não, a gente não está vendo, a pessoa está trabalhando, está fazendo a coisa. Com isso eu fiquei muito grato a Deus por ela ser esforçada assim. Eu falei assim, não está incomodando não, para mim, eu vejo o esforço da pessoa. Se a gente trabalha, seja qualquer tipo de trabalho, e o patrão vê que ele não se preocupa, que ele não tem interesse, vai ficar de lado. Na obra de Deus é a mesma coisa.
Quando Deus vê que ele se preocupa, se dedica na obra, Deus grandemente abençoa ele. Deus trabalha na vida dele em todas as áreas. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, o tempo é muito curto e eu quero agradecer essa rica oportunidade. Fico muito grato a Deus. É muita coisa que eu cortei, muita coisa por causa do tempo. Mas Deus é maravilhoso. Mas agora estou aqui, vou sentar ali e vou ouvir a palavra e vou sair também cheio da palavra. Aleluia. Porque